dia, sejam bem-vindos todos. Acho que eu já estou muito bem apresentada, né? Agora eu só preciso de um minutinho para me desapresentar. Essas coisas todas, na verdade, eu sou só uma professora de filosofia de uma instituição internacional, que é a Nova Acrópole, que está em mais de 60 países no mundo. Coloquei aqui para que vocês deem uma olhada, tanto o site nacional quanto o internacional. Então, o que eu faço é uma demonstração do que a Nova Acrópole faz. Nós tornamos a filosofia algo presente, trazemos a filosofia para a vida, damos um sopro de vida aos ensinamentos filosóficos, de tal maneira que você considere todos esses ensinamentos como uma demonstração muito boa da arte de viver como ser humano e possa colocar isso dentro da sua própria forma de responder à vida. Entendam, a gente tem um problema no televisor, no computador, vai procurar um técnico para mexer naquilo, não é isso? Ninguém vai mexer num aparelho desse e estragá-lo, é caro. Agora, quando se trata de aprender a viver, todo mundo acha que sabe. Não é mais complicado, não é isso? Tem alguma coisa estranha nessa nossa concepção. Jung costumava dizer que é mais fácil você construir uma nave do zero que te leve à Lua do que construir um conhecimento que te leve ao interior de si mesmo. Não é fácil isso. O ser humano é uma viagem complexa. Você já teve gente que foi, por que eu não posso aprender? Por que eu não posso tomar isso como um conhecimento meu? E, sobretudo, por uma experiência muito básica. Nós experimentamos isso e funcionou. E, por isso, eu me animo a sair de Brasília para vir para cá ensinar isso para vocês. Porque a filosofia realmente foi feita para isso. Ela é vivencial, ela é útil. Então, eu sou uma representante, uma professora, uma de muitas, de Nova Acrópole. Quem é aqui de São Paulo, está cheio de Nova Acrópole aqui para tudo quanto é canto, olhem o site. E olhem também o nosso canal no YouTube. Um pouco de propaganda é a alma do negócio, né? Mas o canal do YouTube é totalmente gratuito. Está ali um pouco o extrato do que fazemos em sala de aula. Mais de 200 palestras, onde você pode entrar lá e pegar uma dica sobre um monte de coisas práticas da tua vida, orientadas sob a luz da filosofia. Certo? Então, depois de vender o meu peixe, vamos ao assunto que nos interessa no dia de hoje, que é a questão: o que os filósofos pensam sobre a felicidade. Não só o que pensam, mas o que vivenciaram disso. A experiência prática que se traz sobre isso. Gente, Platão, uma ocasião, disse uma coisa, aliás, é costume, eu falo de Platão o tempo todo, porque ele realmente... mil e uma utilidades, tudo tem. Se você for para uma ilha deserta, leve a República de Platão, porque você vai aprender até o que deve comer e o que não deve. Então, na República de Platão, ele vai falar o seguinte, que o esvaziamento das palavras gera o pior dano que possa acontecer, que é a impossibilidade da transmissão do conhecimento. Ou seja, você fala felicidade, é o que mesmo isso? É prazer, é alegria, é satisfação? Que diabo é felicidade? É um conceito tão esvaziado que a gente não sabe mais o que está fazendo. Então, a gente vai esclarecer um pouco essa palavra e depois vai dar uma olhada, que foi o que me foi pedido, sobre o que os filósofos falaram sobre ela ao longo da história. Espero que essa seja uma aventura interessante para vocês. Para mim, eu acho ótima. Aliás, nós vamos falar sobre isso, o espírito de aventura do ser humano, bem canalizado, aonde ele pode nos levar. Tá? Então, vamos lá. Etimologia. A origem das palavras. Adoro isso. Toda palestra começa assim. Porque se você volta, você volta a um momento histórico onde a palavra tinha significado. Aí você, opa, era isso que eles queriam dizer. Foi essa necessidade que trouxe à tona essa palavra. Hoje não significa mais isso, então a gente fica meio perdido com associações, às vezes, muito impróprias. Então, felicidade, no latim, era felix, fecundo, fértil, produtivo. Tá? Isso era um substantivo que era utilizado com essa, um adjetivo que era utilizado com essa acepção. Aí eu já achei interessante, mas eu ainda volto mais para trás, que é o proto-indo-europeu. O filósofo é assim, vai buscando em tudo quanto é canto, tem que chegar ao mais profundo que ele possa. No proto-indo-europeu, a raiz, que é essa ID, significava amamentar. Ou seja, amamentar, fecundar, fertilizar. Vocês não estão achando que tem alguma coisa em comum nisso aí, não? A raiz da palavra felicidade está mais em dar do que em receber. Não é curioso isso? Estamos num momento histórico onde as pessoas são consideradas felizes pelo que têm e não pelo que dão. É engraçado isso, com as pessoas, no nosso momento histórico, só uma mera curiosidade, elas se acham importantes pelo que têm.
Se elas precisam de coisas para serem importantes, a importância é das coisas e não dela. Os grandes homens da história foram importantes pelo que deram. Hoje nós vamos ter algumas gotas de felicidade dadas por homens de tudo quanto é canto do tempo e do espaço. Gravem essa ideia. A gente é mais feliz pelo que espalha do que por aquilo que retém. Então, continuando, essa dica que a etimologia nos deu, eu trago uma frase. Isso é uma coisa que eu vou explicar, inclusive, adiante. Tá certo, eu vou falar da história da filosofia ocidental, começando na Grécia, blá, 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 até a filosofia acadêmica moderna. Eu vou fazer, porém, eu não posso me furtar, como filósofa que sou, a buscar todo mundo que falou bem sobre a felicidade, ainda que não esteja nessa linha cronológica e espacial. Porque se filósofo é um cidadão que ama a sabedoria, filosófos é isso, amante da sabedoria, ele vai buscar onde ela estiver. Do outro lado do mundo, do outro lado do tempo, está lá, eu vou buscar. Por que não? Então, por que eu não vou pegar um cidadão porque era indiano e viveu no século passado e eu não é considerado, por uma linha tradicional, um filósofo? Pego. Aliás, vou dizer uma coisa para vocês. Cadê o pessoal do fórum? Está todo sentadinho aqui. Se vocês me convidarem para falar sobre felicidade só usando Khalil Gibran, dá para falar mais de 1 hora. Ah, mas Khalil Gibran não está na história da filosofia. Não está porque foi uma falha, mas devia estar. Machado de Assis devia estar. Dá para fazer. Tem muita fonte e eu, como filósofo, não vou me furtar a ir procurar essas fontes. Tá? Então, Sirihan, Nilakanta Sirihan, que é um pensador do século passado, ele tem essa frase linda que diz: amar é dar de si mesmo, e dar consiste na experiência da felicidade. A felicidade consiste na plenitude da vida. Ou seja, parece que existe uma felicidade específica do ser humano que consiste em entregar os seus atributos humanos ao mundo, que não é uma particularidade humana. Você pergunta o que é a felicidade da planta? Fazer fotossíntese. Gerar, é a base da cadeia alimentar, gerar alimento para todo mundo que vem depois. Ela se realiza ao fazer isso, porque ela é planta. Planta se realiza assim. Qual é a felicidade do animal? Bom, a felicidade do animal é lutar pela própria sobrevivência e procriar. Do animal, tá, gente? Porque hoje a do ser humano está bem parecidinha. Né? Então, se ele faz isso, ele está feliz, está procriando, está sobrevivendo de maneira confortável, está super feliz. Agora, imagine que ela esteja super triste. Ela parece: Lúcia, eu estou triste. Ah, eu já sei o que eu vou fazer com você. Te dou um copo d'água e te coloco no sol. Ela vai ficar hidratada, bronzeada, mas triste, porque isso é felicidade de planta, não é de ser humano. Parece que o ser humano se realiza ao buscar valores, virtudes e sabedoria, que ninguém pode fazer isso, senão ele. Quando ele faz isso, ele encontra a sua natureza, se posiciona dentro do universo. De tal jeito que a natureza diz: planta, elas dizem presente, fazem o que tem que fazer. Os animais também, presente, fazem o que tem que fazer. Quando hoje a natureza diz homens, é um silêncio total. É com você que ela está falando? Não, comigo não é, não. Ou seja, falta que o ser humano ocupe o seu lugar dentro do universo. E daí ele tira a sua felicidade. Cada ser se realiza sendo aquilo que é, correspondendo àquilo que a natureza espera dele. Ou seja, coincidir consigo mesmo é uma das fontes de felicidade. Então, a plenitude da felicidade humana está na própria condição humana. Isso é um negócio sintético demais. E como professora que eu sou, entre outras coisas de técnicas de estudo, eu sou uma viciada em síntese, adoro. A síntese bem feita é o meu reino por uma síntese bem feita. E essa aí é uma excelente síntese. Tá? Então, vamos lá. Ideias ao longo da história, ultrapassadas quando foram experimentadas. Gente, isso é demais. Quantas vezes, eu tenho 30 anos como professora, vê se eu desperto a compaixão de vocês aqui um pouquinho. 30 anos como professora. Aí o cidadão vem e me diz: mas você está me ensinando a viver com Platão. Platão viveu há 2.400 anos, isso está ultrapassado. Eu falei: ultrapassado, meu caro? Livro de Platão não é livro de informática. Informática com 2 anos está ultrapassada. Platão não, ninguém nem viveu. Como é que você vai ultrapassar uma ideia que você não viveu? Ah, mas a vida era muito diferente. O que era diferente? Cidadão vivendo no Egito há 3.000 anos atrás. Cidadão vivendo na grande São Paulo em 2018. Qual é a razão da felicidade, da infelicidade?
se não for convivência, falta de autocontrole, falta de vida interior, falta de sentimentos profundos, falta de desenvolvimento de um autoconhecimento básico. Você acha que isso era diferente lá no Egito, em Tebas, por exemplo? Acho que era diferente? Era a mesma coisa. O cidadão está sofrendo dessas coisas a bordo de um jato ou a bordo de uma biga romana, que diferença faz? Mudaram os meios. Os fins, a gente ainda não alcançou do mesmo jeito, então são um mistério para nós. Aliás, se bobear, esse pessoal lá tinha alcançado mais. Pega o motorista do avião a jato, o piloto, e o motorista da biga, e vai perguntar para eles o que é o sentido da vida humana. Capaz do cidadão da biga responder melhor. Nós somos um ser meio anacrônico, é uma coisa estranha, porque temos meios de século XXI com fins de pré-história, homem da pedra. E isso é importante que a gente perceba. Ah, mas os meios são importantes. Concordo, concordo. Eu adoraria Platão com Facebook e Twitter. Adoraria. Não, isso ia ser bom demais. Todo dia correr para o computador. Aliás, eu acho que eu nem desligaria, deixaria do meu lado. Platão, bom dia! Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. Opa, isso quer começar bem o dia. Então, os meios não são culpados. Mas, quando você só tem meios e não tem fins, cuidado, porque você pode estar indo para um abismo. E se você está indo para um abismo, é melhor ir a pé do que ir de Porsche, porque chega mais depressa. Entenderam isso? Então, isso é importante de observar. Tá? Então, continuando, esse negócio de que as ideias antigas, Confúcio, Lao Tse, Platão, essa turma toda de tudo quanto é canto, são ultrapassadas. Ultrapassadas por quem? Ultrapassar significa vivi, experimentei e não resolvi. Eu estou procurando outra coisa. Me mostra um que tenha feito isso, pelo amor de Deus. Me mostra que eu vou ser discípula dele imediatamente. Porque também estou procurando. Um filósofo não acha que encontrou. Também estou procurando. Essa é a liberdade do filósofo. Eu estudei um monte de coisas, experimentei um monte de coisas, tenho uma visão que me satisfaz nesse momento, mas se aparecer o João da Silva ali na esquina falando uma coisa interessante, eu sou a primeira que estou lá ouvindo. Não acho que sou dona da verdade. Tem pessoas que se sentem seguras quando acham que têm a verdade. Isso, para o filósofo, é a morte. Ele se sente seguro porque sabe que não tem verdade, mas que está constantemente aprendendo. Isso é um despertar da filosofia dentro do ser humano. Processo de humildade, de contínuo aprendizado. Mas aprendizado mesmo, vertical, vivência, e não simplesmente memorização. Porque se fosse memorização de conhecimento, o Google era o maior sábio do universo. Não é isso? Ninguém precisava mais de seres humanos para fazer isso. Então, continuando, gente, já falei para vocês sobre isso. Eu vou citar, sim, a história da filosofia, mas vou citar, de vez em quando, umas pessoas que não têm nada a ver com nada. Porque a sabedoria vai atrás, porque aquele que busca a sabedoria, vai atrás dela do outro lado do tempo, do outro lado do mundo, não se preocupa com rótulos. Onde houver alguma gota de sabedoria, ele vai atrás. Portanto, eu vou inserir algumas coisas que não fazem parte da história da filosofia ocidental. E também não pensem, ela está citando esse cidadão, ele deve ser maravilhoso. É um ser humano que encontrou alguma coisa, mas tinha suas dualidades. Ou seja, não quer dizer que tudo dessa pessoa seja maravilhoso e que ela tenha tido uma vida totalmente ausente de contradições. Não é um guru, é um filósofo. Eu vou mostrar para vocês filósofos, seres que têm ânimo de aperfeiçoamento e não perfeição. A filosofia trabalha com esse sistema, busca filósofos que perseveraram o suficiente para encontrar algo e que tem algo para nos ensinar. Porque quem sabe viver, em geral, gosta de ensinar. Isso é uma característica interessante do ser humano. Então, continuando, vamos lá. Começando da Grécia, que é onde, em geral, se localiza o início da filosofia. Se filosofia é considerada, como dizia Pitágoras, amor à sabedoria, isso é uma revolta pessoal que eu vou compartilhar aqui com vocês, só entre nós. Os indianos, da escola Vedanta, Sankaracharya, estavam buscando o quê? Confúcio estava buscando o quê, aquele cidadão? Lao Tse, em cima daquele touro, atravessando a China inteira, estava procurando o quê? Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa definição. Mas tá bom, adoro estudar a história da Grécia, vamos lá. Mas que tem sabedoria em todo canto e que todo mundo buscou. Quer dizer, todo mundo, não todos os seres humanos, mas um ou outro dentro de todos os momentos históricos. Também é importante isso, não endeusar o passado, nem desprezá-lo. Sensatez.
Como dizia Epíteto, proteja a sua mente e ela protegerá você. Todo mundo era filósofo na Grécia, se fosse, não tinha matado Sócrates. Mas tinha Sócrates, então tá bom. Mas essa perfeição onde todo mundo era bom, não teve ainda. Isso é uma ilusão. Um dia, quem sabe. Nesse momento, não teve. Então, vamos lá. Homero e Hesíodo, que é chamado de período mítico, em geral não é nem incluído na história da filosofia, ele tinha uma noção de filosofia. Perdão, uma noção de felicidade, que é o nosso objetivo. Ele tinha uma noção de felicidade que era identificada com heroísmo. Pega lá a Ilíada, a Odisseia, que você vai ver para ele. Os homens felizes eram aqueles que consideravam como missão pessoal mudar o mundo, transformar a vida da humanidade para melhor, deixar algum referencial, que tinham como meta de vida algo maior do que a sua própria vida. Então, isso é reiterativo na visão dele. É muito bem ilustrado por aquele episódio em que Aquiles, lá na Ilíada, perguntam para ele, você quer uma vida longa e tranquila, ou você quer uma vida curta, mas heróica, gloriosa? Ele diz, eu quero a curta e heróica. Quero dar o meu recado. Eu não quero tranquilidade simplesmente para mim. Isso era a meta de felicidade do Homero. Cuidado, gente, porque a gente diz, esse não é mais tempo para isso, esses heróis que vão lá e derrubam as muralhas de Troia. Como é que a gente vai fazer isso? Isso é século XXI, isso é viagem. Olha, cá entre nós, vamos desenvolver um pouquinho de mentalidade simbólica, porque senão não dá. E a vida é toda simbólica. Simbolismo é a linguagem da alma. A vida está o tempo todo insinuando coisas para você. E se você não desenvolve mentalidade simbólica, não vai dar. Então, perceba que nós estamos aqui também para destruir muralhas, para construir pontes. Nossa vida também é heróica. Também tem algo que o mundo espera de nós. Também temos uma palavra a pronunciar, isso também é heroísmo. Há uma outra forma de manifestar o heroísmo, mas tão difícil quanto. Aliás, às vezes as barreiras são tão grandes que eu preferia entrar na máquina do tempo e bater no muro de Troia junto com Aquiles, porque devia ser mais fácil. Mas não é brincadeira o momento histórico que a gente vive. O pessoal aprendeu a construir muralha mesmo, elas são fortes, são difíceis. Então, nós também temos essa mesma oportunidade de uma vida heróica, e é importante que a gente entenda o que significa isso. Então, ele fala do herói como aquele que é dotado de coragem, generosidade, amor aos desafios construtivos, saga, garra, sonho. Lá longe, as naus gregas surgindo no horizonte com um sonho, uma ideia grandiosa, vontade de somar, de fazer diferença, vontade de virar o mundo de cabeça para baixo para ver se está bem costurado. Tem que ter alguma coisa grande dentro de nós, senão não somos humanos. Não podemos nos apequenar tanto assim. Então, ele fala, o herói é aquele que não se embriaga na vitória, nem se desespera na derrota. Tem ânimo, tem garra. E a felicidade é uma boa morte que coroa uma boa vida. Ou seja, o sono dos justos. Se você tem o sono dos justos todo dia à noite, diz, eu dei a boa batalha. Se eu venci ou não, bom, depende de outros fatores, mas que eu lutei, lutei. E amanhã vou lutar de novo. Eu dei a boa batalha. Bom, é o sono dos justos diário e um dia o grande sono dos justos, que é a morte. A boa vida prepara para uma boa morte. Um pouco desse sentimento de glória, que a gente hoje já não sabe mais o que é, mas que está acessível a todo mundo. Nietzsche, lá na frente, vai retomar essa mesma coisa. Porque ele adorava os pré-socráticos, adorava essa era mítica. A ideia de um pouco de glória, a gente não pode esquecer o que é isso. Então, a grande aventura humana era fazer diferença. Deixa eu contar uma história para vocês. Alguém já ouviu falar da Batalha de Maratona? Que deu origem à prova olímpica da maratona, 42 quilômetros correndo, feito uns loucos. Sabe como é que nasceu isso? Quem conhece a história? A batalha de maratona, gregos lutando contra persas, era a coisa mais batida da história. Lá foram eles brigar contra os persas, os atenienses, só a cidade-estado de Atenas. Os gregos dificilmente lutavam juntos, né? Mas acontece que os persas, como sempre, iam com uma montanha de gente. Era difícil demais de vencer. A batalha seria travada num determinado lugar, na planície de Maratona, e os gregos saíram de lá meio desanimados. Olha, gente, acho que não vou ganhar essa, não. Então, vocês, atenienses, que vão ficar na cidade, faz o seguinte, 3 dias, se a gente não voltar, porque a gente perdeu. Pega todos os símbolos sagrados, vai embora e queima a cidade, para que os persas não profanem. Certo? Combinado? Vamos. Sabe aquelas coisas misteriosas que acontecem tanto na história coletiva quanto na nossa história pessoal? Não dava, mas deu. E os gregos venceram. Um homem grego para 3 persas, e eles venceram. Uma coisa assim exaustiva, louca, mas venceram.
E aí? Está quase terminando o terceiro dia. Tem que alguém correr lá e avisar para os gregos, para não queimarem Atenas. Tinha um cidadão que era corredor, chamava Fidípides. Disseram, olha, meu caro, é você, exausto, tinha acabado de sair da batalha, vai lá. Ninguém aguenta. Eu também não aguento, mas vai. E ele foi, 42 quilômetros, correndo. Quando chega em Atenas, ele diz, vencemos. Pumba, tomba morto. Eu costumo dizer, no meu curso de técnicas de estudo, que se Fidípides não tivesse poder de síntese, Atenas estava perdida. Já pensou? Que belo dia, pumba, já era. Já pensou? Que horas são? Qualquer coisa ali ele estava perdido. Ele tinha que ter foco, saber qual era a palavra sagrada, hieros logos, ele tinha que ter foco. Tá? Bom, aí vem o budismo e diz, no Dhammapada, mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. Vocês pararam para pensar que cada um de nós tem uma palavra, um recado para dar ao mundo? E que não podemos tombar antes de pronunciar essa palavra? Porque senão muitas Atenas vão ser destruídas, com tudo de bom e simbólico que implica uma Atena. Não podemos tombar antes de pronunciar essa palavra. Entendam isso. Você já pronunciou a sua palavra? Isso é heróico. Isso é heróico. Todos nós temos uma dose de heroísmo. Tem uma palavra que só pode ser pronunciada por você, e você veio ao mundo para isso. Marco Aurélio, imperador estoico romano, dizia, a morte de um único ser humano me empobrece. Significa um universo ímpar e irrepetível, com o qual eu deixei de travar contato. Entendem isso? Um único ser humano. Ou seja, Beethoven é a mesma coisa, testamento de Relinguestades. Ele está lá, completamente surdo, recolhido a uma propriedade do irmão. E ele diz, eu só não me mato por uma razão. Tem um recado que Deus mandou eu dar aos homens, e eu ainda não terminei de dar esse recado. Era uma missão. Eu não posso sair daqui antes de desincumbir a minha função de, digamos assim, mensageiro. Mensageiro de algo que Deus me mandou dizer e que eu não terminei de dizer. Entendam isso. Isso é saga, isso é glória, isso é sonho. Isso são as naus gregas indo, sabe-se lá para onde, vencendo, você sabe como. Sonho, isso ainda está dentro de nós. Essa saga das naus gregas, se você fechar os olhos, ela ainda está aí dentro de você. Seja de glória. A glória de fazermos aquilo para o qual fomos enviados. Cumprir o nosso papel no mundo, realizar a nossa condição humana. Isso ainda é, talvez, a maior fonte de felicidade. Mas vamos embora, né? Grande aventura humana, então, é fazer diferença. Vamos voltar a falar sobre isso, bem parecido lá no Nietzsche. Olha esse provérbio hindu, gente, que coisa bonita. A árvore não prova dos seus próprios frutos. O rio não bebe suas próprias águas. As nuvens não chovem sobre si mesmas. A força dos fortes deve ser usada para benefício de todos. Ou seja, a mensagem que você veio dar ao mundo não é simplesmente para sobreviver pacificamente, mas para agregar algo a todos, ao mundo. Acho que o meu microfone ficou mudo. Entendem isso? Viemos somar, viemos fazer diferença. Então, a aventura da autossuperação consistia na própria felicidade. Onde que estava a felicidade? Em viver todos os dias um desafio de autossuperação para chegar a Troia. Troia ainda não chegou, eu estou no meio do Mediterrâneo, mas simplesmente eu estar em contato com esse ideal já me ilumina agora. Entenderam? Dá um exemplo prático para vocês. Você vive numa casa, tudo quanto é porta e janela fechada. Não gosto do sol, não quero saber do sol. Destrói a pele, oxida, não sei o quê, não gosto. Aí um dia você revê os seus conceitos, resolve entrar em contato com o sol. Abre portas e janelas. Você ainda está no mesmo lugar, mas só a disposição de se colocar em contato com o sol, ele já te ilumina onde você está. E você já não vive mais na escuridão, você tem luz. À medida que você andar na direção dele, vai ter mais luz. Mas só estar em contato agora já te ilumina onde você está. Ou seja, Troia está lá do outro lado do Mediterrâneo, mas só o fato de eu ter essa meta já me ilumina onde eu estou. E a minha vida já é uma aventura heróica. Eu vou dar o meu recado ao mundo. Vou tirar uma pedrinha, não sou Aquiles, mas uma pedrinha da muralha de Troia eu vou tirar. Entende? Aventura. Aí você diz, que coisa, isso, aventura é besteira, só traz riscos. Cuidado com essa passividade que o nosso mundo moderno implantou em nós. Como o filósofo é um cidadão eminentemente chato,
Um dia eu cheguei numa videolocadora lá em Brasília, que hoje não existe mais, e conversei com o rapaz do balcão. Qual é o gênero que mais alugam? Ah, minha senhora, aventura, claro. Eu falei, o quê? Ser humano moderno gosta de aventura? Sim, sentado no sofá comendo pipoca. Ou não, às vezes é um jovem, sai correndo feito um louco, colocando peguinha na rua. Ou amarra um elástico no corpo e salta de uma montanha e fica lá fazendo né? Body jump. Ah, que lindo. Eu acho tudo muito interessante. Mas veja só. Você quer realmente uma aventura? Está afim? Quer? Está precisando abrir Nova Acrópole na África, vocês não querem, não? Quer aventura melhor do que essa? Tem uns 2 ou 3 países lá que a gente está precisando urgente mandar um filósofo para dar aula. Pô, é aventura. E olha o que benefício gera. Mas que benefício gera você ficar pendurado no elástico? Ou sair correndo feito um louco pela rua? Se der certo e você ganhar o peguinha, o que você ganhou com isso? Nada. Se der errado, você perde sua vida, perdeu tudo. Que jogo idiota! Se ganhar, ganha nada, se perder, perde tudo. Quem é que entra numa dessa? Né? Vai dar para a África fazer Nova Acrópole. Se eu fosse uma jovem, ia eu. Entendem? Aventura, tem muita aventura boa para viver. Temos que recuperar esse espírito de aventura humano com uma projeção mais prática, né? A boa ação é aquela que atende alguma necessidade em nós ou no mundo. Isso é Helena Blavatsky. Faça uma aventura acompanhada de uma boa ação, mas que isso está dentro do espírito humano, está, sem dúvida. E é um elemento de felicidade, que não pode ser retirado. Um pouco de glória é um alimento necessário para a felicidade do ser humano. Um pouco dela tem que ter, ainda que você não seja Aquiles. Que eu gostaria de ser, diga-se de passagem. Sócrates. Sócrates era um cidadão implicante, porque ele não gostava. Vocês sabem que ele era considerado um homem rude do povo, né? Dizem alguns até que ele era analfabeto. Tá? Sócrates ele não suportava a concepção que a democracia grega tinha de que a verdade era um consenso de opiniões, toró de palpites, como a gente diz hoje. Reúne os cidadãos que tinham propriedades, que tinham uma série de condições, eram poucos. Reúne os cidadãos, cada um dá um palpite, se cria um consenso, um pacto social. Pronto, isso é verdade. Foi assim que o mataram, inclusive. Ficaram um consenso que ele pervertia a juventude, puf, mataram o maior homem da Grécia. Ele dizia, olha, isso não é assim, não. Verdade não é palpite. Nós não nascemos com a verdade. A verdade é uma busca que ilumina a existência humana só por você buscar. Quanto mais você se aproxima dela, que nem o sol, mais iluminado fica. Mas só por buscar você já é feliz. Entenderam isso? Vamos transplantar um pouco para o nosso tempo? Eu vejo um garoto lá em Brasília, tem mania disso, mas eu acho que pelo Brasil afora deve estar assim também. Concurso público. 9 entre 10 pessoas estão estudando para concurso público. Uma já passou. Então, aí completa os 10. Lá em Brasília é mais ou menos esse perfil. Ou estudando para um vestibular, ou estudando para alguma coisa. Aí você chega para essa pessoa e diz, eu te coloco lá dentro da faculdade, ou eu te coloco lá dentro desse emprego, sem você precisar de estudar. E é seguro, não tem nenhum risco. Quem diria, não, eu não quero, porque eu me interesso pelo conhecimento. Eu quero tê-lo. O que é isso? Conhecimento é um estorvo para chegar ao que é bom mesmo, que é algum cargo que te dá dinheiro, que te dá riqueza, que te dá conforto, para você procriar e sobreviver bem, ou seja, a história lá do animalzinho. O conhecimento é um estorvo. Se você puder tirar ele do meio do caminho... Gente, como é que um ser humano pode ter o conhecimento como estorvo? Um ser humano. Como pode? Mas é assim ou não é? Conhecimento é meio ou é fim em si para a gente hoje? O bom mesmo é o status que ele te dá, a posição, os títulos que ele dá, o conforto, seja lá o que for. Mas ele mesmo, nos nossos dias, olha, quanto menos eu tiver que me torturar com isso, melhor. Porque esse é o fim da picada. Eu te garanto, eu estou fazendo um monte de garantias aqui hoje, e depois eu vou ter que assinar embaixo. Assino embaixo. Pega um garoto que tem um espírito filosófico e bota ele para estudar 1 hora por dia, para o que ele quiser. E aí ele faz mais, aprende mais do que uma pessoa sem método que estuda 10 horas por dia, que muita gente faz isso. Para de fazer tudo, vai estudar 10 horas. Aí para, que chatura que é isso aqui, hein? Mas eu tenho que estudar porque eu vou ganhar bem. É medíocre. Agora, o garoto filósofo, sabe o que ele faz? E a gente tem isso, porque em Nova Acrópole a gente ensina filosofia a partir de 4 anos de idade. O garoto chega e diz, passando ou não passando no concurso, não me interessa, mas eu vou ver o que isso pode me ajudar a crescer. O que eu posso aprender com isso que seja útil para a minha vida? Quero aprender isso, que vem depois eu vejo depois. Mas isso aqui, se está na minha vida, tem alguma coisa para me ensinar. Eu vou sair daqui sabendo mais. Se eu vou passar no concurso, não sei. Mas isso vai ser útil, porque se não fosse útil, não surgiria no meu caminho.
Ô, louco, guri desse em 1 hora, mergulha num negócio que sai com um monte de coisas, de qualquer coisa que você ponha na mão dele, de qualquer situação, de qualquer momento. Ou seja, esse interesse pelo conhecimento de que falava Sócrates é o fundamental. Ele em si já dá felicidade. Você já curte, já dá felicidade. Vocês entendem isso? Um dia desses eu peguei um avião e lá na telinha da frente falava de um monte de conjuntos musicais e falava num conjunto que se chamava Plutão Já Foi Planeta. E, gente, que coisa criativa, não é mesmo? Plutão, será que ele está ofendido porque a gente rebaixou ele da condição de planeta? Você quer que ele está com um complexo de inferioridade, depressão, alguma coisa assim? Ele é o que é. Não interessa a opinião dos homens sobre ele. Quando não tiver mais homens, ele vai continuar sendo o que é. Que reflexão interessante que esse conjunto me deu. Não sei o que eles tocam, não, mas o nome foi filosófico. Entendem isso? Vamos sair do avião com uma reflexão interessante sobre o complexo de inferioridade. É a televisãozinha do Azul que me ensinou isso. Pronto, aprendi. Entrei no avião uma coisa e saiu outra um pouquinho maior. Meu conhecimento é uma curtição, sair feliz à beça. Conhecimento é uma curtição. Não considera dessa forma? Está difícil. Está difícil. Então, Sócrates falava muito sobre essa questão de sair do toró de palpite, que é o sei que, sei tal coisa, e entrar para o só sei que nada sei, que era a postura dele diante da vida. Um eterno aprendiz, em constante aperfeiçoamento, e aplicando o conhecimento que se tem. Não sei se vocês já ouviram falar de um livro que foi escrito pelo neto de Gandhi, em que ele cita alguns conselhos que ele recebeu do seu avô. Ele conta uma história que eu acho muito interessante, que diz que uma mãe chegou um dia para Gandhi e falou: mestre, por favor, ensina meu filho a comer menos doce. É uma criança, está com excesso muito grande de peso, não para de comer doce, não me ouve. Aí Gandhi diz para ela: traz seu filho daqui a 1 semana. Ela: nossa, ele vai preparar um discurso para o meu filho 1 semana? Vai ser bom, o negócio vale a pena esperar. Daí 1 semana chega ela com o menino, Gandhi chama o menino e diz: meu filho, faz um favor para mim, come menos doce. Só isso. Ela falou: ele levou 1 semana para preparar isso? Não acredito. Aí foi perguntar, né? Muito obrigada, mestre, gostei muito do senhor ter me ajudado, mas precisou 1 semana para o senhor fazer isso? Aí ele vira para ela e diz: é, porque nessa semana eu não comi doce. Entendem? Ou seja, o conhecimento é isso, não é só leitura. Isso eu já falei para vocês, isso é síndrome de Google. Nós não somos Google. É a vivência disso, a aplicação disso. Isso é o útil conhecimento que nos torna melhores. Isso Sócrates diz, isso é uma grande curtição, já é a felicidade. Além do mais, o que você alcança com ela já é bônus extra. Porque o que ela é em si já te agrega demais. Você já está ganhando à medida que adquire. Ele dizia, então, que o saber é causa de virtude e felicidade, pelo que ele é e pelo que nos traz. Isso é muito interessante. Ele foi exatamente isso, um buscador. Ele dizia, se um cidadão chegar para você e disser, eu tenho a verdade, tem 2 possibilidades. Adoro a lógica de Sócrates, é muito engraçado. Tem 2 possibilidades. Ou ele tem mesmo e é um sábio, não serve para filósofo, ou ele não tem nada e acha que tem, é um ignorante, também não serve para filósofo. Então, se eu te disser, já sei, passa adiante. Esse para filósofo não dá. Só sei que nada sei. Então, isso é muito interessante, a postura de buscador, e ele encontrava a sua felicidade assim. Será que serve para a gente? Também serve. Junta lá com o pitaco do Homero, mais um palpite. Isso aí também agrega? Também agrega. Olha, eu tenho feito isso há 30 anos, sou voluntária. Faço isso sem ganhar 1 centavo, e sou feliz à beça. Então, vale a pena. Continuando, Platão, logo na sequência do Sócrates, né, seu principal discípulo, ele dizia que a ideia do bem é um referencial, como se fosse o ápice da pirâmide, para onde todos nós caminhamos, cada um pela sua face. Esse referencial, ele causa a felicidade na alma, na essência humana, a alma sem nenhuma conotação religiosa, assim como o sol causa no corpo. No mito da caverna, ele compara a ideia do bem com o sol. Então, da mesma maneira que o sol alimenta, beneficia, sustenta o corpo, a ideia do bem sustenta a alma, sustenta a essência do ser humano. Realiza à medida que você se aproxima dela. Então, ele vai dizer que a felicidade humana é encontrada na correspondência com a ideia humana. E a ideia humana é o máximo bem que você pode atingir enquanto ser humano. Lembra da plantinha? Máximo bem da planta. O máximo bem do animal. O máximo bem humano. Ou seja, a ideia humana, corresponder com ela é o que mais te traz felicidade.
Falava para vocês ainda há pouco sobre isso, né? Da plantinha, do animal. Agora, o grande problema é que a gente sabe qual é a felicidade da plantinha, qual é o ideal da plantinha, sabe qual é o ideal do animal, então pode aproximá-lo dele. Agora, totalmente sem referencial do jeito que a gente está, o que é o bem do ser humano? Como é que eu vou aproximá-lo dele? Se a gente acha que tudo é relativo, e não é. O bem do ser humano é ser humano. Então, procura entender o que é a condição humana, pronto, é a tua meta, é o ápice da pirâmide. Não tem muita dúvida, gente, não tem perhaps. Se você vai pela face da arte, da política, da religião, seja por onde que você for, se você vai para o ápice, à medida que subimos, vamos estar mais justos. Te vejo lá. Estamos mais unidos entre nós. Te vejo lá. Entendem isso? Então, a questão do ideal humano, eu sempre... Filósofo é chato, já expliquei isso para vocês. Eu tenho um técnico que sempre conserta o meu computador, televisor, essas coisas. Eu chego lá e digo, não está funcionando. Ele conserta, é bom demais. Eu fico imaginando como é que ele é tão eficaz, porque ele sabe o que um computador faz quando está funcionando bem. Ele sabe o que uma televisão faz quando está funcionando bem. E se eu levar um ser humano para ele? Ele vai dizer, esse negócio, quando funciona bem, faz o quê? Se eu não souber, não tem conserto. Não é assim? Não tem conserto se eu não souber. Esse negócio, quando funciona, faz o quê? Sem essa resposta, nem o meu genial técnico faria alguma coisa. Ou seja, um ideal humano, que consiste em ser humano. Não são muitos ideais, a gente tem um, nós somos humanos. Como você vai chegar lá, os meios são muitos. Mas que o ideal é no alto da pirâmide, é ser mais humano. Entenda a condição humana e vamos lá. Cada um pela sua estrada, não me acho dona de verdade nenhuma, cada um do seu jeito, mas vá para lá. Não perca o caminho. Tá? Não pense que é casuístico o ideal humano. Não é. É determinado pela natureza humana. Está lá. Goste ou não dele, mas que é lá, é lá. Enfim, continuando, ele fala de uma coisa que eu acho genial. Identidade e felicidade. Estar no caminho de si mesmo. Adoro fazer isso, provocar os meus alunos, colocar o pobre do Platão numa máquina do tempo e trazer ele aqui para falar com vocês. Só uma coisinha que eu queria que ele falasse, para infernizar a vida de todo mundo. Quem é você? Gente, pelo amor de Deus, cortesia, 2.400 anos viajando para te fazer essa pergunta, capricha na resposta, para ele voltar para casa feliz. Quem é você? O que você vai dizer para ele, pelo amor de Deus, dos deuses gregos, indianos, sejam lá quais forem? O que você vai dizer para ele? Vai pegar sua carteira de identidade, CPF, RG, seu e-mail para o Platão, se ele vai entender bem. O que você vai dar para ele? O que será que ele está esperando de você como resposta? Bom, imaginem vocês, ele mesmo fala sobre isso, aliás, o Egito já falava sobre isso. Teu nome interno está no horizonte. Não entendi nada quando eu li essa frase na tradição egípcia. Eu olhei para o horizonte, não vi nada escrito, fiquei na minha. Mas depois, muito tempo depois, eu olhei Platão e ele me ajudou a entender o Egito. Porque ele diz, a tua identidade está no teu sentido de vida. Quem é a Lúcia? É uma pessoa que quer ser mais justa, mais íntegra, ter mais autodomínio até o final dessa existência. Ah, já sei tudo de você. Se alguém me disser, ela está roubando carteira na esquina. Não, para uma pessoa que quer ser justa, não pode ser ela. A menos que ela esteja fora de si. Entende? Enquanto eu estou dentro de mim, eu não faria isso. Enquanto eu estou dentro de mim, estou feliz. Então, você pode até traçar uma estratégia, porque eu sei que eu quero ser justa, estou caminhando. E hoje eu fiz uma besteira terrível. O que é que tinha aqui que foi mais atraente para mim do que a minha própria identidade? Opa, vou ficar de olho nesse negócio. Porque a próxima vez que eu passar por isso, vou passar com atenção redobrada, porque uma hora ele não vai me roubar mais a mim mesmo. Aí a coisa fica simples. Estou dentro de mim e estou feliz. Coerência com a minha identidade é felicidade. Então, pense num negócio bem bolado. Teu nome interno está no horizonte. Dá uma olhada lá que você vai ver. Agora você chega para uma pessoa e pergunta, quem é você? Hoje a gente não pergunta muito isso, que é uma pergunta meio filosófica demais, né? A gente diz, como é que você vive? Como vai? Me fala sobre você. Tá bom essa pergunta, está mais atualizada. A cidadã vai te dizer a opção profissional dele, vai te dizer a opção política, a opção sexual, vai te dizer um monte de coisa e você vai continuar. Mas e aí, hein? O que é você? Não sei.
Pelo amor de Deus, me fala um pouco a respeito dos seus valores, das tuas ideias próprias, não é o que você clonou socialmente. São as ideias que você construiu a partir da tua experiência. E o que é o mais importante, você pretende somar para a humanidade com essa energia, vida que te foi dada. Tua vida vai acrescentar o que à humanidade? Como é que você planeja esse grande acontecimento? Como é que você pretende derrubar as muralhas de Troia? Me fala disso, aí eu sei quem é você. Posso contar para vocês um segredinho sórdido? Eu tenho a maior vontade de um dia fazer um atentado no cemitério. Chegar lá, pegar todas as sepulturas, assim, pelo menos de um setor, pregar uma plaquinha. Era de direita, era de esquerda, era, sei lá, tinha tal opção sexual, era tal profissão. Sair colocando isso com tudo quanto é sepultura, essa plaquinha. Aí colocar um grande quadro negro lá para as pessoas responderem o que é que elas acharam da minha iniciativa de pôr essas plaquinhas. E vou ficar vigiando as respostas. O dia que o cidadão escrever lá, a essa altura do campeonato, que diferença faz essa bobagem que você colocou nessas plaquinhas? Eu vou responder aí embaixo. Que bom que você chegou a essa conclusão. Porque é a conclusão, é a grande conclusão. O cidadão está na sepultura. Essas coisas foram meios. Através disso, ele construiu o quê? É isso que me interessa. Isso o tempo não é capaz de levar. Sepultura nenhuma é capaz de sepultar a imagem de um herói, a memória de um herói. A gente está falando de Platão, gente, tem 2.400 anos. Onde será que está enterrado esse cidadão? Está tão vivo quanto qualquer um de nós aqui. Às vezes eu escrevi um poema onde eu falava sobre isso. Platão me ensinou o dia inteiro e eu não tive uma palavra para lhe dar em resposta. E ele está morto e eu estou vivo. Que relativo. Não é interessante isso? Então, a gente está querendo esse tipo de resposta. Quem tem essa resposta para dar? Bom, ter essa resposta também é felicidade. Esse é o recado do Platão. Somem nos recadinhos que os outros deram. A gente vai sair daqui com um pacote de felicidade, né? Um combo filosófico. Vamos lá. Isso é demais, adoro. Mais uma fofoquinha para vocês. O Glauco, na vida real, era irmão do Platão. Eu desconfio que devia ter alguma briga entre irmãos ali, porque quando na República ele coloca o Glauco como personagem, e tudo de ruim ele usa o Glauco como exemplo. Então, ali devia ter alguma coisinha ali nos bastidores. Mas o fato é que, numa hora, ele afoga o Glauco, que é o famoso exemplo do Glauco marinho. Ele diz, imaginem que o Glauco caiu no mar, ninguém encontrou o corpo, e aí, quando foram procurar, tinha sido corroído umas partes, tinha grudado um monte de crustáceo, um monte de animais marinhos, de tal maneira que, quando você tira ele do mar, ele está todo deformado. Você nem reconhece mais que aquilo é um ser humano. Imagine como o Glauco deve ter gostado desse exemplo, né? Mas vamos lá. Aí ele diz exatamente isso que acontece com a gente cai no mar, na horizontalidade, que é o símbolo da existência material. Se pegar para vocês um copo d'água de qualquer jeito que eu vire a água, ele está sempre horizontal, é o símbolo da matéria. Se eu pegar uma tocha de fogo, de qualquer jeito que eu vire, ele está sempre vertical. É o símbolo do espírito, é a cruz da vida. Então, cair dentro da água é cair no mundo material. Aí, o que aconteceu quando a gente cai no mundo material? Se deixa corroer na nossa forma humana e deixa que um monte de outras coisas que não são nossas grudem em nós. Aí a gente fica o Glauco marinho, todo distorcido. Então, a natureza tem um ideal para os minerais. A inércia, a resistência. Aí nós ficamos preguiçosos. Grudou o ideal dos minerais em nós. Então, o mineral duro, resistente, é uma virtude. Um diamante é extremamente duro, é uma virtude. Uma porta, se alguém tenta arrombar e não consegue, isso é uma porta boa. Ela é inerte. Mas isso no homem é preguiça. Isso no homem não é bom. Platão dizia que cada coisa no seu lugar, nada é mal no universo. Então, o atributo do mineral, a gente, engloba. O atributo do vegetal, que é buscar energia, ele tem que buscar, porque ele é a base da cadeia alimentar. Então, está sempre recebendo e processando energia. Aí você aplica isso no homem, sempre buscando receber energia. Bom, isso é um ambicioso. Isso para o ser humano não é apropriado, mas o Glauco também grudou. Aí vem o animal, só quer sobreviver e procriar. Aí a gente pega, quer sobreviver e procriar com o maior conforto e prazer possível. Gruda também. Aí como é que fica o Glauco? Ele é um Frankenstein. É um Frankenstein. Cadê a forma humana ali? Existe um ideal humano, que está ali no plano das ideias platônicas, no plano dos arquétipos. Mas a gente não copia ele.
A gente copia qualquer coisa que a sociedade sugira e gruda tudo em nós. De tal maneira que você olha aquela coisa amorfa e você não vê ali a forma humana bem definida. Desenvolver-se vem de desarrolho no espanhol, né? Que vem tudo do latim, desenrolar, abrir, como se a gente abrisse dentro de nós, abrisse um papiro e visse lá dentro o que tem escrito. A nossa natureza humana. Abrir o papiro e encontrar o segredo que a natureza reservou para nós. Se diz um livro muito bonito chamado A Luz no Caminho. Tá? Então, esse exemplo do Glauco Marinho, vocês estão entendendo ou estão achando muito chato, Platão? Fala aí, o que vocês acham? Qualquer colocação pode ser feita. Que não quer dizer que não vai continuar sendo chata, mas pelo menos fica mais animado, né? Vamos lá. Aristóteles. Aristóteles tinha essa equaçãozinha aí, simplificando muito, que diz o seguinte: toda ação visa o bem. Deus, que coisa polêmica. Como assim? É sim. Será que bateu a sua carteira? Ele bateu a sua carteira achando que aquilo ia ser ruim para ele? Não. Achou que era bom. Então, bateu. Se ele achasse que era ruim, não batia. Agora, o bem dele está totalmente equivocado? Tá. Mas talvez o nosso também esteja. Mas que ele que achava que isso era bom, achava. Num determinado momento, o homem desperta que o maior bem de todos é a felicidade humana. A humana, lembrem, não é tomar água e colocar no sol, isso é da planta. A felicidade humana é o maior de todos os bens. Aí começa a buscar isso. Aí ele vai descobrir o que é a felicidade humana, que ele dizia, é a ação segundo a reta razão. Reta razão. Lembrem lá da frase do Epíteto, proteja a sua razão, ela protegerá você. Razão, gente, é uma coisa instrumental. Ela serve para baixo ou serve para cima, que nem um espelho. Você vira lá para baixo e diz, como eu quero ter um carro mais novo do que o meu vizinho. Ela começa a fazer equação, economia, empréstimo no banco, taxa de juros, consórcio, está aqui o seu carro melhor do que o do vizinho. Ela faz a conta. Você vira para ela para cima e coloca a serviço do teu ideal. Eu quero ser uma pessoa, só isso. Não acredito. Tem que correr, então, gente. Quero ser um ser humano melhor. Ela também faz a conta. Ela te vira para cima e começa a gerar todas as equações para que você seja um ser humano melhor. É um espelho voltado para esse ideal humano. Então, ela é um instrumental. Aquela que está virada para cima é a reta razão. Colocar a nossa razão a serviço de valores, de ideais. E isso é humano, e isso torna feliz. Ele diz, isso é felicidade humana. Então, também dá para experimentar? Dá. Vou começar a pensar não só como vou pagar a minha conta, mas também como vou superar as minhas debilidades. Começar a fazer um planejamento mental, porque a mente é muito eficaz, sobre como ser melhor do que eu sou hoje. Fazer diferença, somar ao mundo e a mim mesmo. Então, o conselho de Aristóteles também se aplica. Né? Ele diz, a razão identifica o homem, aí se encontra a sua felicidade. Você usar o seu potencial para construir a si próprio como ser humano. Imagina, gente, o leão. Você encontra com o leão na floresta. Qual é o objetivo do leão? Te comer. É isso? Claro e simples, ele não tem dúvidas sobre ideais. Ele quer te comer. Aí você, sobe numa árvore. Boa ideia, o leão não sobe em árvore. Mas aí eu vou lá, só para contrariar, toco com uma varinha mágica na cabeça do leão e coloco razão nele. Só isso. Sabe o que ele vai fazer? Vai continuar querendo te comer, mas agora ele vai construir uma escada para subir na árvore. Mas o objetivo continua sendo o mesmo, instinto. Se a razão não é reta razão, ela é simplesmente um aparelhamento dos nossos instintos e do nosso egoísmo. Ou seja, é leão com mente. Isso é de matar. Leão é melhor que não tenha tanta razão assim. Não é isso? E se nós não temos objetivos superiores, nós somos leões com mente. Não vai dar. Não acrescenta muita coisa. Desperdiçamos a qualidade racional que nos foi dada. Continuando mais rápido, porque o tempo está acabando. Epicuro, eu coloquei aqui porque ele é muito injustiçado. Todo mundo dizia que ele buscava prazer. Não é, não. Vocês estão falando de sirenaicos, de outra coisa. Epicuro buscava a sadia, a serena satisfação. Uma satisfação que não ferisse a tua dignidade, que não ferisse a tua condição humana. Isso ele chamava de prazer. Tá? Então, ele dizia que todo homem tem a eudaimonia, que significa um daimon, um gênio, uma essência boa. Tá? A eudaimonia é exatamente isso. Eu, bom, correto, e daimon é um gênio, é um espírito. Um espírito correto, que se você o ouve, ele vai te dar boas orientações. Mergulha dentro de si mesmo e encontra esse piloto. Mais uma vez, A Luz do Caminho, que é um livro lindo, diz,
Mergulha dentro de ti, encontra o guerreiro e deixa que ele lute por ti. Ou seja, encontra a tua essência, vira para dentro de si. É uma passagem das máximas egípcias, eu sempre esqueço isso, Papiro de Har-Machus, que diz o seguinte: o teu nome é mais precioso do que o nome dos deuses, o nome estampado sobre teu escudo, o nome do passageiro no centro da tua barca. Ó barqueiro, por um minuto detém teu remo, vira-se e olha para o habitante no centro da tua barca. Teu Deus interno, teu gênio, teu daimon, tua essência. Se nós respeitamos a nós mesmos, encontramos a nossa essência, não vamos mais andar com essa barca por qualquer canto no meio do rio, por qualquer lodaçal. Olhe para dentro de si, encontre a sua essência, que é divina, é um daimon. Ou seja, a vida interior era o que ele propunha. Para encontrar a felicidade humana, desenvolver vida interior. E não buscar prazeres que não sejam compatíveis com a serenidade da alma, que não firam a tua dignidade de ser humano. Encontrar a reta satisfação. Os prazeres compatíveis com a condição humana. Ter prazer a qualquer preço, o preço que ele pode cobrar pode ser sério demais. Vocês sabiam que o Átila curtia doidado jogar as criancinhas dos inimigos no covil de lobos e ficar olhando lá? Ele sentia prazer com isso. Portanto, prazer a qualquer preço, cuidado. Prazer a preço da condição humana não dá. A condição humana, e tudo será dado por acréscimo. Não buscar prazeres que firam a tua dignidade. Isso era o palpite do Epicuro. Serve também? Também serve. Está vendo que um monte de gente encontrou palpites interessantes? É uma herança tua. Você não vai receber essa herança? Por quê? Vamos continuar, que o tempo está curto. Estoicismo, esses eu adoro eles. Eles achavam que o universo é ordenado e tem uma lógica, tem leis. Aliás, eles eram grandes lógicos. E que, de uma certa maneira, as leis do universo são as mesmas leis da tua reta razão, da tua essência. Se você conhece a si próprio, você vai perceber que as tuas leis e as leis do universo são uma só. Não acreditar que o universo é caos. O homem, quando acredita que a vida é caos, porque ela é parte do universo, ele começa a brigar contra ela, vai na contramão da vida. E esses choques são um imenso sofrimento. Então, eles diziam, não querer que aconteça tal coisa, mas querer o que acontece. Deixa eu dar uma explicação para vocês que vem de técnicas de estudo, que também serve muito bem aqui. Eu costumo torturar os meus alunos da seguinte maneira, porque a coisa principal em técnica de estudo é saber fazer síntese. Chego para eles e digo, você conhece a Branca de Neve? Ah, não, faz comigo não, 5 minutos, vou correr, tá bom. Você conhece a Branca de Neve? Conheço, me conta em 30 segundos. 30. Quem é que me conta a Branca de Neve em 30 segundos aqui? Quem? Menina, madrasta malvada, abandona na floresta, encontra anões, madrasta envenena, encontra o príncipe, beija, felizes para sempre. 25 segundos? Contei o essencial, não contei, não? Contei. Agora, se você me disser, era uma vez, eu te digo, para, não vai dar. Em 30 segundos, era uma vez, está fora. Está fora. Agora, me dá uma hora que eu vou te falar dos degraus de mármore Carrara da casa da madrasta. Aí acabou. Deixa comigo, que eu tenho imaginação para isso. Agora, o palco que eu te dei é 30 segundos, dança o melhor que você pode dentro desse palco, meu caro. Porque a vida sempre vai ter palcos limitados. Ah, se fosse maior. Não é, é isso. A natureza te deu esse palco. Confia que a natureza sabe o que está fazendo. E dentro desse palco, faz teu show da melhor maneira possível. Sem ficar lamentando nem querendo atropelar, que é o que eu estou fazendo com o meu tempo. Tá certo? Conceito de escravo que eles tinham. Epíteto, mais uma vez, que era um escravo de fato. Escravo de um amo cruel, né, que era Epafrodito, secretário de Nero. O pessoal dizia, você é escravo. Ele dizia, escravo é aquele que fica lutando contra o que não depende dele e no que depende não faz nada. Ou seja, no que depende de mim, que é buscar a sabedoria, que ninguém me impede, ninguém acorrenta a minha mente, eu busco. Agora, eu ficar brigando contra a corrente, querendo ir ali e aqui. Não, eu vou para onde eu quiser sem sair do lugar. Com o meu corpo parado no lugar, eu vou onde eu quiser. Já que, nesse momento, eu não posso libertar o meu corpo, ninguém pode acorrentar a minha mente. É o cidadão que diz, ah, que miséria essa cidade, como tem engarrafamento, eu não chego nos lugares. Para de brigar com a cidade, sai meia hora antes. Isso eu não faço, porque eu não quero acordar mais cedo. Então, você é um escravo. Não muda o que você pode, mas fica brigando contra o que você não pode, para dizer que fez alguma coisa. É um escravo. Entendem isso? E a maravilhosa teoria da responsabilidade,
que também é uma síntese do que Marco Aurélio pensava, Marco Aurélio, imperador estoico, que ele dizia: todos os dias, quando acordares, pensas que encontrarás na rua um louco, um bandido, um traidor, um isso, um aquilo, aquilo outro. Se entrares em conflito com eles, não é culpa deles, mas é tua que não estás preparado. Ou seja, a vida é dual, a vida tem um monte de coisas. Mas acontece que quando você vem ao mundo, você vem para se desenvolver e oferecer alguma coisa ao mundo. Então, essa tua necessidade é como se fosse um cartão cifrado, que atrai a você as coisas que você precisa viver para crescer. Então, se não fosse essa pessoa, seria outra, mas eu precisava passar por aí. Se não fosse essa situação, seria outra equivalente, mas eu precisava passar por aí. Eu estou passando por aí porque eu atraí essas coisas, porque eu quero crescer. Então, não coloca culpa em ninguém, em nada. Teoria da responsabilidade. A extinção da culpa marca o início do progresso moral. Tudo o que acontece ao homem é próprio do homem. Para de transferir responsabilidade para os outros. Duas maiores invenções do mundo que o homem fez, o que foi? A primeira, a roda. A segunda, colocar a culpa de tudo no outro. É uma beleza, só que tem uma contraindicação. O outro é que tem que mudar e crescer. Você não muda, fica estacionado. É o contrário da roda, que te faz girar, essa segunda te faz ficar parado. Então, a teoria da responsabilidade. Vocês percebem que a gente vive a teoria internacional da irresponsabilidade? Ah, é culpa da minha mãe, do meu pai, do presidente da República, do caráter do brasileiro, da minha avó. Ah, pelo amor de Deus. Na política é do presidente, no trabalho é do patrão, no casamento é da sogra. Todo mundo é vítima. Isso é terrível, não dá, ninguém cresce assim. Então, a teoria da responsabilidade era a maneira como os estoicos entendiam a felicidade. Vamos embora, que tem que resumir muito o que vem pela frente. A felicidade é um verbo. Esse eu não vou deixar de ler, não, porque é o conceito mais lindo que eu conheço sobre felicidade. Felicidade é um verbo, é o desempenho contínuo, dinâmico e permanente de atos de valor. Nossa vida é constituída a cada momento e tem utilidade para nós e para as pessoas que tocamos. Quem conhece alguma definição de felicidade mais bonita que essa, me informa. Onde está, que eu vou lá. É um verbo. Eu coloco a cabeça no meu travesseiro e digo: hoje eu saí o dia inteiro correndo atrás de atos de valor. Estou feliz. Nós somos verbos. Existe um inventor norte-americano do século passado, Buckminster Fuller, não sei se vocês conhecem. Um dia, por acaso, eu bati com uma frase dele e falei: esse cidadão era inventor, mas era filósofo. Que ele disse: eu cheguei à conclusão que nós não somos substantivos. Nós, seres humanos, somos verbos. Fluímos através das balizas, dos aparentes acontecimentos. E, na verdade, nós estamos aqui para somar ao mundo, somar a nós mesmos, transitando no meio de ilusões. Nós somos verbos. Aí eu lembrei lá do Gênesis. No início, era o verbo. Nós somos filhos do verbo, portanto, somos verbos. Fluímos pela vida, beneficiando o mundo e a nós mesmos. Eu achei isso lindo demais, achei uma grande descoberta. Kant, não vai dar tempo para explicar muita coisa, vamos ter que encurtar, mas a máxima do imperativo categórico é imperdível. Age sempre de tal maneira que a máxima da atuação possa ser elevada à lei universal. Peço um livro emprestado para ela, mas eu mentalmente já estou pensando: não vou devolver, ela tem muito livro, não vai precisar disso para nada, não vai nem ler, vai ficar para mim. Para a cena. Vou elevar isso à lei universal. Todo ser humano que pede alguma coisa emprestada pode ter a intenção de não devolver. Isso torna o mundo melhor ou pior? Pior. Então está fora. Não é moral e não é fator de felicidade. Isso é universalidade. Eleva a tua ação à lei universal e vê se cola. Não cola, não é. Não é fator de felicidade, não é ético, que, aliás, a felicidade é filha da ética. Então, isso é uma coisa linda em Kant. Essa última coisa também é maravilhosa. A felicidade humana, gente, é algo que você conquista sempre quando não a busca. Não a busca, busca a condição humana. E ela vem como subproduto. Vocês entenderam isso? Se você tem a felicidade como objetivo, você vai querer ser feliz a qualquer preço. Eu já falei para vocês, isso não dá. Tem gente que é feliz de umas maneiras muito estranhas. Hitler parece que era feliz. Felicidade humana, quando você busca a condição humana, ela vem como subproduto. Aí vem a humana, a legítima, que não deforma, não solta as tiras, etc. Tá? Então, primeiríssimo lugar, busca a condição humana, e tudo mais será dado por acréscimo. Buscai seu reino em primeiro lugar. Vocês acham que essas coisas não têm que ser interpretadas? Não foram ditas de muitas formas? São verdades universais? Tá? Eu trouxe para vocês
essa frase. A moral propriamente dita não é a ciência que nos ensina como sermos felizes, mas é como sermos dignos da felicidade. Tá? Se um homem fala ou age com um pensamento puro, a felicidade o acompanha como uma sombra que jamais o deixa. Isso é Siddhartha Gautama, isso é budismo, Dhammapada. E tem esse continho, que não é um conto, é uma historinha oriental muito bobinha, uma anedota, que se diz que um cachorro estava correndo atrás do rabo e o outro olhando. Aí ele parou e falou, meu amigo, por que você está correndo atrás desse rabo? Porque me disseram que a felicidade do cachorro está no rabo. Então, eu vivo correndo atrás dele, só que eu nunca alcanço. Aí ele fala, olha, não faz isso não, o cachorrinho, né? Fala para ele. Segue o teu caminho reto, que a felicidade vem atrás de você. Não é interessante? É o teu rabo. Aí fica correndo atrás que nunca alcança. Segue o teu caminho reto, que ela corre atrás de você. Isso é muito kantiano, esse cachorro. Nietzsche falava da bondade em relação... Ele era filólogo antes de ser filósofo. Ele viu que o significado da palavra bem tinha a ver com nobreza, força. Essa força que é uma afirmação a si mesmo, e não uma negação do outro. Não é uma repressão de maus impulsos. É um fortalecimento do bom impulso. É pegar todas as tuas energias e voltar para sagas, para coisas grandes. E ele diz que a grande miséria do ser humano é o culto à debilidade, que é o que nós mais fazemos hoje. Somos todos coitadinhos e vitimizados. Adoramos falar, eu não fiz o que eu queria, porque minha mãe não deixou, meu pai, as condições políticas, não sei o quê. Aí você vai ver, teve um monte de gente que teve as mesmas condições e fez. Mas você não olha para essas coisas, porque é muito desagradável. Pressfield, que é um escritor moderno, ele costuma dizer que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Quando um reage, todo mundo se sente traído. Então, não reaja, que você incomoda os outros. Então, ele dizia que a debilidade é uma repressão do potencial humano que faz com que ele fique rancoroso, invejoso, crítico. Ao invés de afirmar a si próprio, ele nega o outro. E esse é um caos, é a morte desse sentido heróico da vida que Nietzsche tanto amava. Encurtando muito, tá, gente? Então, felicidade para ele era heroísmo, era nobreza, fé, força. Esse homem bom é um homem nobre, que se alimenta na afirmação dos seus ideais e não na negação do que os outros estão fazendo. Não se compara com ninguém. E realiza-se cada vez que cada um se aproxima do bem. É como se fosse uma vitória dele também. E isso é a teoria de Nietzsche, que tem um monte de desdobramentos. Freud também acrescenta aí uma coisa muito interessante, embora não fosse propriamente um filósofo. Tanto ele quanto Jung, eu normalmente gosto até mais do pensamento de Jung, falam, você tem um monte de coisas dentro de você, um monte de vozes. Inteligência vem de intelegere, escolher dentre. Saber qual dessas vozes é a tua legítima voz. Mas saber administrar as outras. Imaginem vocês, você tem um corpo físico, você tem um corpo emocional, tem um corpo mental, cada um querendo uma coisa. O exemplo que eu mais gosto é o preguiçoso apaixonado. O corpo quer ficar na cama, mas as emoções querem correr atrás da namorada. Isso é um conflito, deve provocar sofrimento. Aprenda a dominar todas as tuas subestruturas para produzir harmonia. Dominar a tua mente, as tuas emoções, como você domina as pernas ao andar. Pernas, vai para lá, ela me leva para lá. Emoções, sintam amor por isso, porque isso é nobre, justo, bom. Elas sentem. Pensamento, pensa nisso, porque isso eu necessito compreender em profundidade para aperfeiçoar a minha vida. Ele pensa em tudo, menos naquilo. Vocês já viram caixinha de estudante de universidade, biblioteca, aquilo tudo fechado, para ele não olhar para lugar nenhum e olhar só para o livro? Aí ele começa a escrever nas caixinhas e fica lendo o que os outros escreveram. Imagina alguém que domina somente as suas emoções, como nós dominamos as pernas ao andar. Isso é a estrutura de harmonia interna que faz de você um fator harmonizador à sua volta, que também é felicidade. Vamos embora, que meu tempo já está estourado. Ameba Way of Life. A ameba é um protozoáriozinho, gente, muito simpático. Como todo protozoário, tem uma célula. Qual é o sentido de vida da ameba? Sobreviver como ameba da melhor maneira possível e procriar, gerar outras amebas futuras. Acabou. O sentido de vida de ameba é só isso. E do ser humano, que tem essa montoeira de células, de possibilidades e de razão, não sei mais o quê. Sobreviver da maneira mais confortável possível e procriar com o maior prazer e conforto possível e segurança para a sua cria. Isso é o quê? Isso é uma ameba VIP. Ou não? Com tudo que foi dado para nós, pelo amor de Deus, que desperdício. É uma ameba VIP. Então, é importante que a gente encontre o nosso lugar no mundo e seja mais do que ameba, né?
Hans Jonas, aí já são pensadores do século passado. Jonas era um pensador alemão que ficou muito associado à ideia da bioética, que ele falava que felicidade tinha a ver com responsabilidade. Você não podia ser feliz destruindo a árvore, poluindo a água, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, porque depois esse prejuízo se voltaria contra você. Eu acho interessante a ideia, é verdade, a responsabilidade é necessária para a felicidade. Só eu não gosto de uma coisa do Jonas, essa história de que se você destruir, depois vai faltar para você, porque isso é egoísmo. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Eu adoro contar segredinhos. A voz do silêncio, que é uma tradição tibetana, diz que a raiz de todos os males é a heresia da separatividade, ou seja, egoísmo. E eu já ia sair procurando, gente, e não encontrei até hoje um problema pessoal, meu ou coletivo da sociedade, que o egoísmo não tivesse escondido atrás. Pode esquecer. O egoísmo está por trás de tudo. Se você não ataca o big boss, o chefe, o resto não adianta você mudar, é só máscara. Por trás de todos os problemas do homem está o egoísmo. E por trás disso, vocês não acham que tem um pouco de egoísmo, não? Vou contar para vocês a história da minha filha. Ela está morrendo de raiva de mim aqui, porque já passou mais de 10 minutos. Mas minha filha tinha 5 anos e estava faltando água em João Pessoa, racionamento de água. Aí a coleguinha dela do colégio disse que não ia economizar água porque o pai dela podia pagar. Aí minha filha, de 5 anos, chega super revoltada em casa e diz: mamãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água. Coitadinha dela, vai ficar tão triste de ser maltratada desse jeito. E eu caí o queixo, ela está se colocando no lugar da água. Ela está considerando o outro como um ser com o mesmo direito que ela, o mesmo status que ela, que merece respeito. Não porque vai me faltar. Entende? Sabendo usar, não vai faltar, era a máxima da época. E se eu souber que não vai faltar, eu vou tratar como? De qualquer maneira, porque não vai faltar. Então, o interesse é de quem? Meu. Vamos ver se não vai resolver nunca. Nunca. É aquela máxima do Tolstói. Há quem passe por uma floresta, só veja lenha para a sua fogueira. Se tem lenha suficiente para a minha vida e dos meus filhos, para que eu vou poupar a floresta? Esse utilitarismo é egoísta, não resolve problema nenhum. Por isso que eu gosto de combinar o Jonas com o Emmanuel Levinas, que é um francês lituano também do século passado, que aí ele vem com um negócio que eu acho muito legal. Ele fala praticamente das mesmas coisas. Mas ele diz que a felicidade tem a ver com a dignidade, considerar a dignidade daquele que não sou eu. Felicidade não por meio do outro, mas pelo outro. Não tomar o outro como meio, mas como um fim em si. Um ser tão digno de existência quanto eu. Isso, a cadeira, a mesa, a água, a luz, tudo, um ser que merece ser bom em si. Platão dizia que o sábio é aquele que vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. Eu paro de olhar para as coisas e perguntar, para que isso me serve? Que esse é o limite do amor humano. Começo a olhar para as coisas e perguntar, como eu posso servir a isso? Aí sim, aí você está no jogo correto. Isso proporciona felicidade, o resto não. É utilitarismo disfarçado. Continuando, então, felicidade do outro como motivação. Ética é a filosofia primeira. Ele diz, para de estudar ontologia, que é o ser, em primeiro lugar, porque a ética leva ao ser. Começa pela ética. É bem interessante o pensamento dele. Confúcio, aí essas duas máximas vou ler rapidinho. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade do outro. E Sêneca, o estoico, não se pode pensar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Resumo da ópera, nunca a tua felicidade deve depender da dor alheia. Nunca a tua satisfação deve depender do sofrimento alheio. Nunca. Isso é uma máxima baseada na heresia da separatividade. Eu sou uma pessoa, ela é outra. Então, o mal dela me beneficia. Isso é ridículo. Se eu souber que eu e ela somos um, o que beneficia ela, beneficia a mim, o que prejudica uma, prejudica a outra. Imagina que você está na beira da praia e faz um suco com o dedo na areia, e faz outro suco com o dedo na areia. Tem 2 sucos. Daqui a pouco bate o vento, é tudo areia. Um suco, outro suco, um intervalo entre eles. A separatividade é uma ilusão. Daqui a pouco vem o vento. E não adianta você achar que você prejudica um suco, não vai prejudicar o outro. Isso é uma ilusão, mas é estupidez. Isso é humanismo. Recuperação da unidade na separatividade. E isso tem realmente eficácia. O resto é condicionamento. Ah, cidadão é tão educado porque foi bem educado numa escola tal, vive num país de primeiro mundo. Condicionamento moral, não é consciência moral. Aí tem um terremoto que já aconteceu em países muito desenvolvidos, ou um acidente social qualquer. Você vê pessoas de classe média saindo nas ruas, quebrando vitrine e roubando coisas. Sabe por quê? Porque
o seu bom comportamento era uma película de muito pouca cobertura. Você é o que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Isso, mais uma vez, é Platão. Distinguam muito, sempre, condicionamento moral de consciência moral. Você é Robinson Crusoe, está sozinho numa ilha, ainda faz. Bom, está certo, é por aí. Estamos quase terminando, não desespere, a vida é assim mesmo. Bertrand Russell, também do século passado, ele tem essa frase que eu acho muito interessante. A raiz do mal reside no fato de se insistir demasiadamente que no êxito da competição está a principal fonte de felicidade. Aí deixa eu pegar uma outra vítima aqui. Você chega para um amigo e diz, eu tirei em primeiro lugar numa corrida. Nossa, que beleza, hein? Meus parabéns. Quantas pessoas concorriam? 1000. Em que lugar elas tiraram? Primeiro, todo mundo tirou em primeiro lugar. Ah, aí não tem graça. Que vitória é essa? Ou seja, a vitória só tem graça quando teve 999 derrotados. Aí a tua vitória tem graça. Nós não aprendemos a ganhar com, aprendemos a ganhar sobre. Percebam, todo mundo protesta contra o sistema social. Isso Platão dizia. Será que está protestando contra o sistema ou a posição que ele ocupa nele? Ou você queria um sistema igualzinho a esse, só que você estaria numa posição melhor, do lado dos vitoriosos. O que é realmente que você gostaria? Mudar tudo ou só mudar a sua posição nesse jogo? Porque se tivesse que ganhar com todo mundo, não teria motivação. Cuidado, porque essa motivação condicionada à vitória sobre os outros não tem viabilidade de felicidade humana a esse preço. Tem que ter um derrotado para te invejar, senão não tem graça. Não dá, isso não funciona. Agora, isso está enraizado, que não é brincadeira. Continuando, quase acabando. Eu vou prometendo, ela acredita. Então, quase acabando. Tá? Então, hoje, perdemos a universalidade, cada um pensa em si, o egocentrismo, felicidade como fim em si, e não a condição humana como fim, aí começa a querer a felicidade a qualquer preço. Grau de controle social sem precedentes. Você vai dizer, não, hoje somos livres. Nunca houve tanta pressão de mídia, tanto condicionante e tão raramente ideias próprias. Cada passo que você dá na rua tem condicionantes à sua volta e você não sabe se proteger. Isso faz com que você não tenha base de sustentação para os valores. Sabe por quê? Deixa eu explicar isso rápido. Eu coloco uma arma na cabeça dela e digo, seja honesta. Ela vai ser porque eu estou pressionando. Tira a arma, ela vai ser qualquer coisa. Valores presumem capacidade de escolha mental, ideias próprias. Eu posso ser 10 coisas, escolhi ser honesto. Isso tem valor. Se você não tem escolha, porque está condicionado até o fio do cabelo, você não tem valores. Você tem uma coerção social, um modismo social. Faz porque todo mundo faz. Ou seja, tira as bases dos valores quando o ser humano não tem ideias próprias. Ideias descartadas sem serem vividas. Já falamos bastante sobre isso. Bom, todos esses atributos que já falamos e moral da história. Seja humano e será feliz. Tem uma passagem que eu não falei em nenhum momento sobre ele, mas só terminando já, de Khalil Gibran, o profeta, quando ele fala sobre o comer e o beber. Que ele diz que quando vai comer algum vegetal, algum animal, ele sempre faz uma pequena oração. Pela mesma lei que te imola, eu um dia serei imolado. E tanto a tua vida como a minha vida contribuirão como oferenda para vidas maiores e mais amplas no futuro. E quando nós fizermos isso, a minha vida, a tua vida e todas as vidas serão justificadas. Vocês imaginam isso? Justifica tudo que veio para trás. Eu fico pensando, tantos animais, tantas plantas que eu sacrifiquei pela minha vida, e a minha vida não vai alimentar nada nem ninguém. Isso é um prejuízo para a natureza. Estou furtando a natureza. É má gestão de recursos públicos fazer isso com a minha vida. E, por fim, só para concluir, gosto muito de poesia. Percebam, Gibran, com uma frase dessas, ele fala mais do que muito compêndio. Por isso que eu digo que os poetas são muito desumanos, porque eles não têm piedade com a mediocridade alheia. Né? A gente fica falando uma hora, ele vem com uma frase de estudo. Essa frase de Miguel de Unamuno eu também acho linda. As raízes das árvores com águas do céu sonham. As raízes do homem sonham com águas do céu também. Que são valores, virtudes, sabedoria. As águas do céu, que são a chuva, alimentam as raízes da árvore. As águas do céu, que são os valores, alimentam as raízes do homem. E se não tem isso, não tem felicidade possível. A felicidade do ser humano consiste em ser humano. Uma flor desabrochando na primavera é linda, um sol nascendo pela manhã é lindo, porque faz o que corresponde ao sol e faz o que corresponde às flores.
Um ser humano, tendo valores, virtudes, sabedoria, faz o que lhe corresponde. Eu te garanto que é tão lindo quanto o desabrochar de uma flor ou o nascer do sol. É sacralização, função de dar sentido. Ele faz o que lhe corresponde no esquema da natureza. E ninguém pode ser feliz senão sendo aquilo que é. Não existe outra forma. Seja humano e tudo mais será dado por acréscimo. É isso, gente.